Imagine uma cidade em ruínas, onde as paredes de proteção foram destruídas e o povo vive em constante medo. Essa era a realidade de Jerusalém, a cidade amada de Deus. Mas no meio do desespero, surgiu um homem com uma missão divina. Neemias, um homem comum, mas com um coração apaixonado por Deus, olhou para a cidade destruída e, em vez de se conformar com a situação, decidiu agir. Com coragem inabalável, fé que movia montanhas e uma liderança exemplar, Neemias enfrentou não só inimigos visíveis, mas também desafios internos e pessoais. Ele não apenas restaurou os muros de Jerusalém, mas também trouxe um avivamento espiritual ao povo de Deus. A história de Neemias não é apenas sobre reconstrução, mas sobre a força de um líder que confiou em Deus e se levantou para transformar uma situação de caos em uma grande vitória. Hoje, vamos nos inspirar em sua jornada e descobrir como sua história pode nos ensinar a enfrentar os desafios da vida com fé, coragem e determinação. Neemias era um judeu que vivia na Pérsia, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de confiança e influência. Como copeiro, ele tinha acesso direto ao rei, e sua responsabilidade era garantir que o vinho que o rei bebesse fosse seguro e sem veneno. Essa posição de destaque lhe permitia um bom estilo de vida. Mas, apesar disso, Neemias nunca esqueceu de sua terra natal e do sofrimento do seu povo. Em determinado momento, Neemias soube da difícil situação de Jerusalém. A cidade estava em ruínas, com seus muros destruídos e as portas queimadas. O povo judeu estava vulnerável, sem proteção contra invasores. Neemias ficou profundamente triste ao saber da situação, e seu coração se apertou. Ele ficou em oração, pedindo a Deus por uma solução, e isso o levou a agir. Neemias orou intensamente a Deus, confessando os pecados do povo e pedindo sabedoria e favor diante do rei. Ele sabia que sua missão não seria fácil, mas confiava que com a ajuda de Deus, ele poderia fazer a diferença. Quando o rei percebeu que Neemias estava triste, perguntou o motivo. Neemias, com ousadia, pediu ao rei permissão para viajar até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. O rei Artaxerxes não só permitiu que Neemias fosse, como também forneceu recursos para a reconstrução e até mesmo escoltou-o em sua jornada. Isso é um claro exemplo de como Deus pode abrir portas quando Ele tem um propósito em nossa vida. Neemias não teve medo de pedir, e Deus respondeu de forma abundante. Neemias, acompanhado de um grupo de judeus, viajou para Jerusalém. Ao chegar, ele fez uma inspeção cuidadosa das condições da cidade. Ele percorreu de noite os muros destruídos e as portas queimadas, avaliando a gravidade da situação. Neemias sabia que não poderia agir precipitadamente, e por isso manteve seu plano em segredo, observando o que precisava ser feito. Após essa avaliação cuidadosa, Neemias reuniu os líderes judeus e compartilhou sua visão: reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a dignidade do povo de Deus. Ele os encorajou, dizendo que Deus estava com eles e que a obra deveria ser realizada para a glória de Deus e para o bem do povo. Ao ouvir a visão de Neemias, os líderes judeus se uniram ao projeto com entusiasmo. No entanto, a missão de Neemias não foi fácil. Ele enfrentou uma forte oposição de inimigos que estavam ao redor de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e Gesem eram líderes de povos vizinhos que viam a reconstrução dos muros como uma ameaça ao seu poder e controle sobre a região. Eles tentaram intimidar Neemias e os trabalhadores de diversas formas, zombando deles e até tentando atrapalhar a obra com ameaças de violência. Apesar dessa oposição, Neemias manteve a sua confiança em Deus. Ele não deixou que as ameaças o desanimassem. Em vez disso, ele organizou o povo para continuar o trabalho, mesmo diante do perigo. Neemias implementou medidas de proteção, fazendo com que os trabalhadores segurassem armas enquanto trabalhavam, prontos para se defender caso houvesse ataque. Isso mostra a prudência e a liderança de Neemias, que sabia como equilibrar fé com ação prática. Neemias também não se deixou desviar das acusações falsas feitas por seus inimigos, que tentaram fazer com que ele se distraísse e abandonasse a obra. Em momentos de grande pressão, Neemias orou a Deus, pedindo proteção e orientação, e continuou com o trabalho com fé e perseverança. Essa persistência resultou em um grande avanço, e os muros de Jerusalém começaram a ser reconstruídos, apesar das tentativas de sabotagem. Após muitos desafios, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, em apenas 52 dias, algo que parecia impossível de ser realizado diante da oposição. Este feito foi um grande testemunho do poder de Deus em ação, pois não se tratou de uma simples construção, mas de uma obra divina, realizada por meio da fé e da liderança de Neemias. Mas Neemias não se limitou à reconstrução física dos muros. Ele também se preocupava com a restauração espiritual do povo. Após a conclusão dos muros,
Neemias convocou o povo para um avivamento espiritual. Ele trouxe Esdras, o escriba, para ler a lei de Deus diante de toda a congregação. O povo ouviu a palavra de Deus e se arrependeu de seus pecados, comprometendo-se a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Neemias também tomou medidas práticas para garantir que o povo fosse fiel a Deus. Ele promoveu reformas sociais, como a purificação do templo, a reestruturação do sistema de dízimos e a restauração da adoração a Deus. Ele enfrentou as injustiças, corrigindo a exploração dos pobres e buscando a justiça entre os judeus. Neemias entendeu que, para que a cidade fosse verdadeiramente restaurada, o coração do povo também precisava ser transformado. Neemias, ao retornar à Pérsia por algum tempo, voltou a Jerusalém para ver como estavam as coisas. Quando percebeu que o povo estava se afastando dos princípios de Deus novamente, ele tomou medidas firmes para restaurar a ordem espiritual. Ele repreendeu os líderes e trouxe de volta as reformas que ele havia instituído anteriormente. Neemias purificou o templo, separou os casamentos mistos e chamou o povo para um compromisso renovado com Deus. Ele não se intimidou com os desafios, pois sua confiança estava firmemente ancorada em Deus. Sua história nos ensina sobre a importância de ser fiel ao nosso chamado, mesmo diante da oposição. Neemias foi um líder que não só restaurou uma cidade, mas também trouxe um avivamento espiritual duradouro que impactou a vida do povo de Deus. A história de Neemias é uma história de coragem, fé, perseverança e dedicação a Deus. Ele foi um líder que não apenas viu o problema, mas agiu com sabedoria e fé para resolvê-lo. Sua confiança em Deus, sua disposição para trabalhar arduamente e sua coragem diante da adversidade são qualidades que todos nós podemos aprender a incorporar em nossas vidas. Neemias nos lembra que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e cumprir o propósito que Ele tem para nós, seja em grandes empreendimentos ou nas tarefas diárias de nossa vida. Obrigado por assistir até o final, mas não se esqueça de se inscrever, curtir e também compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau.